Morar fora do Brasil é uma oportunidade para conhecer novas culturas, aprimorar o segundo idioma e pode ser um importante diferencial no mercado de trabalho. Mas por onde começar? Como escolher o país, a escola, o curso? Essa edição do Ponto de Vista fala sobre intercâmbio. Para Josiane Martins, do Rotary Clube São José do Rio Preto, essa é uma experiência muito valiosa. No intercâmbio, todo mundo ganha. Ganha o intercambiário que vai, as famílias que o recebem lá fora, ganha o intercambiário que vem, as famílias que o recebem aqui, envolvendo toda a comunidade. Lara Corsi, especialista em intercâmbio, destaca a riqueza dessa vivência. A experiência real, daquela que você sai da internet, você sai da vida virtual e vai viver aquele momento. Para o empresário Makoto Ukita, o intercâmbio traz um crescimento interior. Não só a viagem, né, o intercâmbio, mas é um autoconhecimento. É isso aí, o ponto de vista dessa semana, debatendo intercâmbio, mudar de cidade, mudar de país, ir em busca de novos desafios. Ô Lara, na sua experiência já de alguns anos com intercâmbio, na sua especialidade em intercâmbio, qual é a diferença básica entre um intercâmbio e um simples turismo, que a pessoa vai lá para conhecer um lugar? E qual que é a característica? O que as pessoas buscam quando fazem um intercâmbio? Em geral, elas querem aprender o idioma ou melhorar o idioma. Muitas vezes elas precisam para currículo, para uma entrevista, para uma mudança de carreira. Então, tem vários objetivos. Mas a diferença básica entre o turismo e o intercâmbio, para começar, é o tempo de duração. Quando você sai de férias, você fica até 30 dias, em geral. O intercâmbio ele pode durar 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano. A gente tem alunos que vão para fazer um colegial fora e ficam para a faculdade, por exemplo. Então, o intercâmbio é uma vivência muito maior. O turismo você vai conhecer. O intercâmbio você vai viver aquele destino. Uma imersão na cultura daquele lugar. Exato. E com um benefício, né? Ele traz algum benefício. Traz muitos benefícios. Eu mexo com turismo há 20 anos e com intercâmbio também. Eu posso te falar que, como turista, gostaria de fazer intercâmbio em todos os lugares que eu visito. Sim, porque se você vai a Paris e conhece a Torre Eiffel, você vai no Bateau Mouche, você vai a turismo, você conhece pontos principais. Se você vai a Paris e passa 1 mês, você vai conhecer os franceses, os hábitos, a cultura, vivenciar todos os eventos que eles têm. Então, é outra visão sobre um destino, né? Então, é muito mais privilegiada, na minha opinião, também. Sim. Josiane, além desse ganho na língua, num segundo idioma, por exemplo, o que mais traz de benefício para quem vai estudar lá fora ou passar uma outra experiência lá fora? O que essa pessoa ganha? É quando a gente fala de jovens, né? Vamos falar mais para esse ponto, o intercâmbio de jovens, ele vai aprender muitas vezes a viver, né? Porque ele sai da zona de conforto dele e ele vai para um novo país, onde ele vai ser inserido numa nova comunidade, onde ele vai viver experiências totalmente diferentes daquela que nós vivemos aqui no Brasil, né? Porque se a gente pensar, nós, pais brasileiros, temos uma forma de olhar os nossos filhos. Quando eles saem daqui e vão para outro país, eles vão ter que vivenciar o que aquela família daquele país irá proporcionar. Aí começa o intercâmbio, né? Então, é aprender a vencer os obstáculos, aprender a respeitar novos hábitos, né? A entender uma nova cultura e tentar fazer parte dela. E quando ele retorna, o que a gente espera? Que eles tragam todos esses novos conceitos, essa nova visão de mundo para o Brasil, para que juntos a gente possa entender um pouquinho também. E uma coisa que eu acho muito importante também é a capacidade de liderança, né? A partir do momento que você saiu da proteção dos seus pais, de casa, né? Vamos novamente, eu saí da minha zona de conforto e eu estou num outro momento. Então, quando ele retorna mais amadurecido, ele retorna com uma visão de mundo muito mais bela, né? De respeito ao próximo, de respeito às diferenças, né? Porque quando a gente está inserido no mesmo local o tempo todo, muitas vezes a gente não enxerga as diferenças. Quando eu sou inserido em outro contexto, aí eu começo a ver, principalmente em outras famílias, né? Imagina você... Em hábitos, isso, né? você... Não é? Vamos colocar um que vá com 16, 17 anos, você vivenciou
durante 17 anos aquela comida, roupa lavada, roupa passada, né? Então, de repente, você vai para um outro local onde você vai, 99% vai ter que cuidar da sua própria roupa, outros hábitos de alimentação. Dependência, né? então. Total. Então, o intercâmbio é muito belo. Ele é transformador. Eu usaria essa palavra. Makoto, no teu caso específico, na entidade que você trabalha, e você fez, inclusive, é focado no intercâmbio social, não é? Isso. Foi uma escolha, de onde veio essa escolha sua de fazer esse intercâmbio social? Falar da importância dele, como é que ele se realiza, e que país que você escolheu para fazer esse intercâmbio? Bom, a princípio, o que eu peguei primeiro, assim, o que eu queria fazer, o que eu queria atuar neste intercâmbio, né, social. Eu queria fazer um projeto, eu fiz um projeto voltado para a educação de qualidade nesse intercâmbio. Eu fui para o Peru, fiquei na cidade de Lima, né, onde eu trabalhei em uma ONG, lá na cidade de Lima, onde havia crianças de 3 anos a 18 anos, tipo uma faixa etária assim, bem Extensa, grande, né? bem extensa. Então teve toda essa questão da zona de conforto, foi bem trabalhado. Porque é difícil você trabalhar com uma criança de 3 anos e de 18, Nossa. é totalmente diferente. Sim. E ainda mais Outra língua também, né? outra língua, sim. Eu fui trabalhar ensinando o idioma inglês. Só que, assim, é complicado você estar lá no país, né, que fala em espanhol. O espanhol que a gente aprende é o espanhol da Espanha, não é nem o espanhol América Latina. Exato. É diferente, totalmente diferente. Não totalmente diferente, mas tem aqueles pontos chaves, né? E ensinando o idioma inglês, então tirou totalmente a minha pessoa. Saiu com fome. Sim, mas sempre com o propósito de promover uma educação de qualidade. Essa é uma das 17 metas da ONU, né? Sim. E, bom, assim, como você mesmo falou, né, Josiane? É um intercâmbio ele abre a cabeça, ela dá uma outra visão de mundo, né? Uma visão global. E isso foi muito trabalhado, assim, no meu intercâmbio. Dentro da IESEC a gente tem o objetivo de desenvolver a liderança através dos intercâmbios, principalmente o intercâmbio social, porque tenta promover um desenvolvimento melhor, uma mudança no mundo. A gente quer ver uma mudança no mundo. Toda vez que eu vejo noticiário ou a gente vê coisas ruins acontecendo, a gente busca uma mudança nisso. A gente acredita que com a liderança, com uma referência de liderança, principalmente nos jovens, né, que isso vai acontecer no futuro. Perfeito. Lari, o que a pessoa tem que levar em consideração na hora que vai escolher o intercâmbio? Da onde ela parte? É do orçamento que ela tem? Ou é do país que ela quer visitar? Ou é do objetivo? Quais são as linhas gerais na hora de definir o intercâmbio que vai se fazer? Essa é uma pergunta muito boa, porque as pessoas ligam pra gente e falam, manda um orçamento. E aí Eu quero ir, não sei pra onde, não sei quando. Manda um orçamento pra onde? Aí ela fala 5 países, aí você percebe que ela tá completamente perdida. Sem foco, Então né? a gente gosta muito que vá até a loja, vá até a agência e converse com a gente pra gente saber quem ela é. Porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia do destino, mas não realmente sabem, né, o que é. Então, conversar, você saber a sondagem, né, para nós é importantíssima. A gente não pode errar na sondagem. Saber quem é a pessoa, o que ela já viveu, o que ela está esperando desse intercâmbio. E é muito mais do que um orçamento. Porque, por causa de um pouco a mais ou um pouco a menos, você tem que acertar o foco. Isso vai fazer uma diferença. Passa da experiência bem ou da mal sucedida. Exatamente. Né? Então, cada pessoa, ela tem uma necessidade, se é para currículo, se é para vida, se ela tem um foco de gostar de morar numa casa de família, numa residência estudantil, se ela gosta de frio, né? Porque nós não estamos acostumados com neve, por exemplo. Então, tudo isso, a hora que ela senta conosco, a gente vai saber da vida dela, saber tudo que ela busca e aí procurar o melhor destino para ela, né? Porque é importante você não errar nesse momento. Muitas pessoas vão fazer intercâmbio uma vez só na vida. Pois é. É uma experiência única. Tem que ser certeiro, Então, né? é muito mais em cima de quem é aquela pessoa e o que ela está buscando do que um orçamento no final. Se você vier até a loja, se a gente realmente conversar, a gente consegue mostrar identificar isso. que é o mais importante. Lara, costuma acontecer, vamos supor, de você
colocar quem fez o intercâmbio para conversar com quem quer fazer, para a pessoa também ter uma noção disso? Você Sim. recomenda que isso seja feito? A gente faz, conversa sim, com quem, sim. com A quem gente já faz muita fez. reunião, né, lá na loja com quem já foi, quem está voltando, quem está indo, principalmente para grupos, né? Sim. Traz uma pessoa que já vivenciou, da mesma idade. Para adolescente é importante isso. A minha filha acabou de voltar da Alemanha. Ela Certo. fez um colegial lá. E agora eu tenho 2 alunas indo para a Alemanha também. Elas estão conversando no WhatsApp há muito tempo, enquanto ela estava lá, agora que ela voltou. Porque é uma diferença muito grande você saber o que te espera, você escutar de quem acabou de viver isso. Então a gente faz, sim. A gente junta muito quem já viveu com quem vai viver a experiência para trocar essa ideia. Josiane, no caso do Rotary, explica pra gente como é que funciona, quais são as modalidades, porque a gente estava falando aqui com a Lara das questões privadas, né? Isso. No caso do Rotary, como que funciona? Quais são os programas, em linhas gerais, para a gente entender? É só para quem faz parte dos clubes, não? Tá, não. O programa é para todo o país, tá? Não tem nada a ver com clubes, com ser rotariano. Ok. E o Rotary, ele conta com um programa de longa duração, que seria o High School nos Estados Unidos. São adolescentes de 15 e 16 anos, que vão passar um ano a experiência de um high school em outro país. O Rotary também tem o programa social, que é o Jovem Destaque, e o Sonho Internacional. O Jovem Destaque também um ano, tá? Ele é todo patrocinado pelo distrito com um clube que vai receber, né? É uma vaga para o Jovem Destaque, são para jovens de baixa renda que estudaram sempre em escolas públicas ou tiveram 100% de bolsa em escolas particulares. E eles vão participar desse programa durante um ano, passam por uma seleção. E também tem o Sonho Internacional. O Sonho Internacional também para jovens de 15 anos e meio até 19 anos. São, numa média, 45 dias, também todo patrocinado pelo Rotary, com as mesmas condições do Jovem Destaque. Para os mais velhos, o Rotary tem o curta duração também para jovens, nessa mesma faixa etária, que é a média de 45 dias. Um mês e meio, Só que isso não envolve escola, nem no curta duração e nem nos Novas Gerações. O Novas Gerações já são para profissionais de 21 até 30 anos, onde eles vão passar de 60 dias trocando experiências profissionais. E nós temos vagas, né? Depende, porque o Rotary é uma troca, né? Então é um pouco diferente. Tem que abrir Estão lá abrindo também, as né? vagas lá, mas nós temos bastante países envolvidos no programa no nosso distrito. Que bacana. E oportunidade para todo mundo, diferentes idades e até mesmo para baixa renda, no caso, quem não tem condição de existe pagar. esse programa dentro do distrito. Tem o IGE também, não tem? Não tem mais. O IGE foi um programa que, infelizmente, ele acabou sendo extinto do Rotary, mas o que entra no local seriam novas gerações. Ok, profissional, Ele né? seria... Profissional, não é? Isso, exatamente. Um advogado, um jornalista que conheceu uma realidade isso Aqui em Rio mesmo. Preto nós tivemos vários jornalistas que fizeram o IGE, né? Taiwan. Isso, o Novas Gerações é exatamente isso. Por exemplo, as vagas para o próximo ano, para a Índia, vão embarcar abrem as inscrições em agosto para o Novas Gerações. O ano passado foi a Alemanha, né? Então, conforme abrem as vagas, e é geralmente para esse tipo de profissional, que alguns de vocês devem conhecer, que fizeram parte do programa de IGE. Perfeito. Entendi. Ô Makoto, e no teu caso específico do teu intercâmbio, a gente estava falando de tempo, de duração, quanto tempo você ficou? Foi suficiente esse tempo que você ficou nesse intercâmbio? Deu para desenvolver a atividade ou ficou com gostinho de quero mais? Eu gostaria de ter ficado mais tempo, né? Mas eu fiquei 50 dias, 2 meses lá no Peru, lá na cidade de Lima, lá. E deu para eu fazer, né, todo o projeto social, né, envolvendo as crianças, o que, assim, eu gostaria de ter ficado mais tempo, né, mas o projeto em si, ele já é estruturado para esse período. Para esse período, de 6 a 8 semanas. Então, tem todo um trajeto, um caminho de como fazer, como realizar e o que eu posso aplicar da minha vivência, da minha experiência de vida, até mesmo multicultural, né? Porque um brasileiro que vai para lá para ensinar inglês é totalmente diferente. As crianças elas ficavam tipo vislumbradas. Aí eu não fui fazer o projeto social sozinho. Comigo tinha mais uma brasileira e 2 africanas.
uma do Zimbábue e outra da Uganda. Então, é uma experiência totalmente, assim, uma experiência diferente, sabe? É algo que fica, assim, muito guardado em mim, muito marcante. Eu gostaria, assim, de ter ficado mais tempo, só que por questões de compromisso eu tive que voltar, mas eu consegui realizar todo o projeto, consegui transmitir um impacto naquela ONG, naquelas crianças. Tanto é que as crianças não tinham noção nenhuma de inglês, começando por aí. Então, aí eu ficando pensando, como que eu vou transmitir isso para a criança? Isso é uma questão muito, assim, de ser um professor mesmo. Exato. Sim. Aí, fazendo todo o desenvolvimento com atividades junto com as africanas, a outra brasileira. No final, foi 3 dias antes de terminar o meu projeto, uma criança, foi algo tipo, que me impactou bastante. Ela chegou dizendo good morning, how are you? Eu fiquei assim, como assim? Eu fiquei assim, muito espantado, porque é uma criança muito arteira, assim, que fazia muita bagunça, mas que ela sempre estava participando, sempre se envolvendo. Aí e me aparece assim com Esse uma retorno, né? Essa resposta, né? Então, quando a gente vai fazer o intercâmbio, a gente busca impactar lá, mas muitas das vezes quem sofre bastante impacto É quem É isso mesmo. É isso mesmo. Então, por isso que é muito bom o intercâmbio. Bacana. Vivian, Vamos fazer um intervalinho, vamos fazer Matheus? um intervalo e vamos decidir para onde é que nós vamos fazer o nosso intercâmbio durante esse programa aí. Vamos decidir. A gente faz um intervalinho, a gente volta já já, não saia daí. Por que acompanhar os bebês expostos ao Zika até os 3 anos? A nossa preocupação e a nossa orientação é o seguinte, é não perder nenhuma criança. O objetivo maior é esse, é a gente acompanhar exatamente porque como a gente não conhece como a doença vai evoluir, né? Então, assim, é o primeiro ano, né? As crianças que nasceram no dia 11 de novembro, elas estão fazendo 1 ano, né, agora. Então, a gente precisa ter conhecimento se aquelas situações que ela nasceu, aqueles problemas, né, vão evoluir, vão regredir, né? Então, por exemplo, uma criança que nasceu com um problema, com uma lesão ocular, como que essa lesão vai dar sequência a partir do momento em que aquela criança vai crescendo também. Como é que isso vai no próprio organismo da criança, seja problema auditivo, né? A não ser que nasça com uma situação muito grave já, né? Mas assim, problemas que você com óculos você vai diminuindo, né? Então você vai acompanhando isso ao longo do período de desenvolvimento daquela criança. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. E continuamos com o ponto de vista, hoje falando sobre intercâmbio. O primeiro bloco passou rapidinho. A Lara Guimarães Acossi, especialista em intercâmbio. Ô Lara, quais são os países mais buscados? E a idade do pessoal que tá buscando fazer intercâmbio? O que O país você que a gente que mais uma pessoa é o Canadá, hoje. Que coisa. A qualidade de vida faz muita diferença. Os valores, o Canadá tem cursos mais acessíveis. Os Estados Unidos antigamente era o mais procurado de todos, mas com as mudanças na legislação, no visto, que é mais difícil de ser,
fez com que o Canadá passasse a ser o primeiro lugar. Hoje a gente tem um crescimento muito grande de Nova Zelândia e Austrália, né? É um destino que é muito procurado, que os alunos vão muito mesmo. Inglaterra, que sempre foi, né? Então eu diria que são os países que... E Irlanda. Irlanda também aparece aí para o inglês porque tem o inglês com trabalho, né? Trabalhos voluntários, então faz com que o destino também cresça. Que fique mais... O Canadá, talvez também por ser um câmbio que não ser tão forte no bolso. Sim, o dólar canadense ele é mais próximo, né? Ele é mais barato para nós do que o dólar americano, do que a libra na Inglaterra, né? Então isso faz diferença. Mas eu diria que tem muito a ver com a qualidade de vida, né, do canadense, que é muito boa, as escolas públicas canadenses que são excelentes. Então isso faz diferença na escolha, na hora da escolha do destino. Lara, a gente tem visto também falar de Malta, um destino que às vezes a gente não ouvia falar tanto. O que tem lá? Malta é uma ilha lindíssima e ela tem uma colonização britânica, muitas escolas de idioma, o povo é muito receptivo. Então, acaba sendo hoje um destino procurado menos brasileiros, porque uma coisa que a gente tem que procurar, né, é você sair daqui para estudar lá fora, para ir para uma sala com muitos brasileiros, isso vai te atrapalhar. Brasileiro agrega, né? Nós estamos sempre querendo estar juntos e tal. Então, Malta parece como uma opção em que você tem menos brasileiros, você vai ter uma sala muito mais multicultural. E por ter uma colonização britânica, né, riquíssima na parte de artes, belíssima, né, porque é praia, ilha, né? Então, ela cresce como destino, mais e mais. A gente tem muitos alunos procurando. A África do Sul também, que eu não tinha falado, tem crescido. A gente tem trabalho hoje de voluntário na África do Sul, várias cidades. Então, isso também faz com que esses destinos... Está aumentando, né? Muito. Quando eu comecei há 20 anos atrás, todo mundo queria ir para os Estados Unidos. Hoje, você tem múltiplos destinos. Cresceu muito isso. O Josiane, no caso do Rotary, como é que é? O aluno, o intercambiário, escolhe o país ou é pela oferta? Como é que funciona isso aí? O Rotary tem um processo de seleção bem rigoroso, né? Então, o candidato que se inscreve, ele vai passar por um ano, por treinamentos, provas, né? E o Rotary, como funciona, como é um intercâmbio, então nós temos vagas que se abrem lá fora, que nós vamos recebê-los aqui, e essas vagas se abrem para os nossos intercambiários irem para esses países. Para esse próximo ano, agora 2017, 2018, as vagas possíveis, nós temos Alemanha, França, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Argentina, Dinamarca, México, Taiwan, Índia, Colômbia e Equador. Então, para esse próximo ano, nós estamos com esse leque de possibilidades. Alguns anos temos Inglaterra. Pode abrir, porque a gente precisa do interesse deles também, cá. Né? O que vai dizer que candidato vai para onde? Os com melhores pontuações escolhem os países. É um processo seletivo, ele vai sendo feito ao longo do ano, a partir do momento que o aluno se inscreve, ele começa a passar por essas provas e ele vai ganhando os pontos, né? Quem está com a pontuação maior tem o direito de escolher o país. E aí vão sobrando os outros países para encaixando no número de inscritos que a gente vai tendo. E sempre tem a contrapartida, né, Josiane? Então, se foi alguém daqui ou se eu enviei meu filho para lá, vem alguém para ficar na minha casa. Ah, sim. O Rotary funciona dessa forma, tá? Você é uma família hospedeira, você também, não só você, como umas 3 famílias que você vai indicar, porque a gente acha importante a troca de famílias durante o programa de intercâmbio. Isso enriquece, né? Porque cada família tem a sua cultura, sua rotina. Então, a gente percebe que quando ele troca de família, cada vez que ele troca, ele cresce um pouquinho mais. Não dá tempo nem de já chegar na zona de conforto, né? Porque a família brasileira já acolhe, né? Já começa a mandar lavar a roupa do intercambiário também, né? Então essa troca funciona muito bacana. Então você realmente sabe que o seu filho está indo, vai ser recebido por uma família lá e você também recebe aqui no... É isso. Então, mais ou menos dessa forma que funcionam as vagas do Rotary. Além dessa contrapartida de receber o Rotary, ele cobra alguma coisa? Ele tem algum custo para os alunos que vão fazer esse intercâmbio ou não? Tem. O intercâmbio de longa duração, que seria o high school, né? Você, no ato que quando a criança, você vai inscrever o seu filho, você paga uma taxa de $180. Para participar desse processo. Exatamente. Ao momento que você vai preencher o que a gente chama de application, que seriam, nós vamos enviar para os outros países, né? Para que seu filho seja recebido e vamos ver quem
Quem gostaria de ficar com recebê-lo. isso? Exato. Aí você paga mais uma taxa de $1.000 e no final do programa, quando está tudo pronto, aí você tem mais uma taxa de $1.000. Existem aí os gastos gerais, que seria o Rotary exige um blazer, tá? É um blazer padrão, as passagens, o seguro, Saúde, né? Seguro saúde, que é um seguro. Isso. Documentação, se precisar de Visto, visto, exatamente. Visto, passaporte, isso tudo é por conta do candidato. Perfeito. E no seu caso, que você lida com a questão particular, Lara, quais são os custos mais ou menos? Tem como se falar, talvez, no intercâmbio de baixo orçamento, talvez, ou não? Tem sim. Tem vários tipos de intercâmbio, né? Mas o high school que a gente está falando, ele começa a partir de $5.000, né? E sempre ele vai ter custo porque é uma empresa privada, né? Aí a diferença é que a gente não tem restrição de vagas. Então, o aluno, ele quer fazer, ele vai chegar e ele vai escolher o que ele quer fazer. Ele quer escolher se ele vai para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, para o Canadá, é uma escolha dele. Se ele vai ficar um termo, 3 meses, ou o semestre, né? Ou o ano letivo, também é uma escolha dele. Se ele vai ficar morando numa casa de família, ou ele vai ficar num boarding escolar, ele vai escolher. Então, o aluno tem o poder da escolha. Vai de acordo com... Aí sim, isso interfere o orçamento nos custos. dele e com a vontade que ele tem. É claro que ele vai fazer um teste de nivelamento de idioma para a gente saber como é que ele está. E ainda assim, se ele tiver assim, com o idioma muito básico, ele não vai ser, ele vai ter a vaga da mesma forma, a gente vai orientar a família a que ele estude mais. Entendi. Porque, é claro, é o intercâmbio. Então, você vai já chegar numa nova cultura, você vai ver uma nova realidade, vai sair completamente da sua zona de conforto. Então, se você tiver mais conhecimento do idioma, vai ser mais fácil essa adaptação. Então, nós orientamos nesse sentido. Tem esse cuidado para a pessoa também não chegar lá. Não é que nem o roteiro que ele vai ter que fazer os As testes, provas. né, provas Isso. por um ano, não. No nosso caso, a gente realmente é uma orientação, é um nivelamento para saber como é que ele está. E se a gente pensar no intercâmbio mais curto, uma pessoa adulta que vai ter um mês de férias para isso? Aí já não é mais o high school, porque high school é quando eles vão estudar Que o seria o colegial nosso lá. ensino médio, né? Que na verdade o aluno está aqui no primeiro colegial, ele quer fazer o segundo colegial lá, ele vai, faz um ano, faz 6 meses, volta. E se ele fez o segundo, por exemplo, ele vai para o terceiro, né? Porque essas notas são convalidadas no Brasil e pronto. Agora, e isso é um estudo geral, então ele vai estudar geografia, história, física. Aí, quando você fala em curta duração, a gente tem a partir de 2 semanas, que aí são os programas de idioma mesmo. O aluno quer estudar alemão, então temos na Alemanha, Itália, França, Bélgica, Estados Unidos. Então, você escolhe o idioma que você quer fazer e a gente não vende 1 semana porque é muito pouco, não faz sentido. Então, a partir de 2 semanas, o aluno vai escolher. E, de novo, aí ele vai escolher se ele quer ficar num apartamento, num flat, numa residência estudantil, numa casa de família. Então, cada aluno, eu tenho casais hoje em dia, vocês falaram, né? Eu tenho hoje um senhor e uma senhora, eles já se aposentaram, então os dois na Inglaterra estudando inglês. Era um sonho de vida deles. Juntaram dinheiro, estão estabelecidos. E eles não quiseram ficar numa casa de família, eles alugaram um flat para os dois e vão passar 2 meses lá. Então, eu tô adorando, mandam fotos pra gente, porque aí juntou uma coisa de turismo, de conhecer, de cultura e de idioma. Então, nós temos, assim, todas as opções, que aí tem os de trabalho e tudo mais, né? Makoto, no seu caso, explica pra gente, você foi para um país aqui, vizinho nosso. Sim. Qual que é a vantagem de escolher um país mais próximo? E como é que funciona também a questão dos custos na instituição que você trabalha, na IESEC? Então, as vantagens de escolher um país da América Latina ou até alguns países da Europa é por conta da não necessidade do visto. E aqui, tipo, na América do Sul não precisa nem de visto nem de passaporte, é só a sua identidade. Isso é uma vantagem muito grande, porque é uma burocracia que acaba atrapalhando ou gerando mais custos para esse intercambista. Sobre a questão de custos da IESEC, a IESEC ela tem uma taxa administrativa, né, que é de R$ 1.500. Ela auxilia com... essa taxa é só da administrativa, né? Aí a gente dá todo o suporte para esse intercambista depois que ele fecha o contrato, para buscar seguro-saúde, passagens, acomodação, se é host family, que é se é casa de família, se lá vai ter alguma coisa, uma casa com os outros intercambistas, né? Então, as oportunidades, assim, os benefícios, né, do intercambista pode ser nessas questões pode ter até transporte, refeição
por dia, pode ter até 3 refeições por dia, então não gasta com refeição, não vai gastar com acomodação. É um intercâmbio muito de baixo custo. E isso num período de 6 a 8 semanas. Isso é muito, assim, muito viável, muito plausível para você poder fazer um intercâmbio. No meu caso, eu gastei em torno de R$5.000. R$5.000 com passagem, seguro-saúde, a taxa da IESEC, né? E vivendo lá. Esse período todo lá. Sim, eu não gastei com acomodação, porque eu fiquei numa casa de família. E eu tive, assim, tanta boa sorte, assim, de ter essa família, assim, que eu tive um contato, uma interação, uma integração muito forte lá, que, nossa, minha mãe peruana, eu chamo ela de mamá, chamo ela de mamá. Ela dava café da manhã, janta, porque o almoço eu almoçava lá na ONG mesmo, lá no meu trabalho. E foi, assim, muito proveitoso. Eu podia aproveitar outras coisas com o meu orçamento. Então, é, assim, um intercâmbio muito viável. E de 18 a 30 anos, isso é uma faixa etária muito bacana de ser trabalhado. Na verdade, vocês dão um suporte e é o candidato que vai fechando, que compra a própria passagem. Sim, sim. Mas você dá um suporte na hora que eles chegam lá. Sim, a gente dá todo o suporte com documentação, que vai precisar acompanhamento durante esse intercâmbio, né? Ver se está realizando o projeto como gostaria, se isso está sendo gratificante, satisfeito para ele, que a gente chama de feedback, né? Isso é muito importante para que essa experiência seja proveitosa, seja, assim, algo único para esse intercambista. Então, a gente tem todo o cuidado de fazer essa entrega de valor, né, dessa experiência. Você já falava espanhol? Na verdade, eu falava espanhol, assim, que eu aprendi na escola. Só que eu pedi, assim, para a IESEC, né, eu quero entrar em contato com o pessoal de lá, para eu já praticar, ter algo diferente, né? Sim. Já se acostumando. E isso foi melhorando. Lá na minha casa de família também. Sempre conversava com a minha mãe lá. Em espanhol. Em espanhol. A minha irmã também, eu tinha uma irmã peruana lá. Eu conversava com ela em espanhol também, só que eu tenho um pouco de problema de escutar. E eles falam rápidos, né? Um pouquinho assim, mas às vezes não na questão de falar rápido, mas eu falo o quê, sabe? Que ela achava que eu não entendia. Aí ela começava a falar em inglês. Não, por favor, em espanhol. Espanhol. Vamos fazer mais intervalinho? Gente, tá passando voando. Passando rapidinho o tema interessantíssimo e a gente volta no próximo bloco falando mais sobre intercâmbio, esse assunto fascinante que interessa a todo mundo. Por que acompanhar os bebês expostos ao Zika até os 3 anos? A nossa preocupação e a nossa orientação é o seguinte, é não perder nenhuma criança. O objetivo maior é esse, é a gente acompanhar exatamente porque como a gente não conhece como a doença vai evoluir, né? Então, assim, é o primeiro ano, né? As crianças que nasceram no dia 11 de novembro, elas estão fazendo 1 ano, né, agora. Então, a gente precisa ter conhecimento se aquelas situações que ela nasceu, aqueles problemas, né, vão evoluir, vão regredir, né? Então, por exemplo, uma criança que nasceu com um problema, com uma lesão ocular, como que essa lesão vai dar sequência a partir do momento em que aquela criança vai crescendo também. Como é que isso vai no próprio organismo da criança, seja problema auditivo, né? A não ser que nasça com uma situação muito grave já, né? Mas assim, problemas que você com óculos você vai diminuindo, né? Então você vai acompanhando isso ao longo do período de desenvolvimento daquela criança.
Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E de volta com o ponto de vista, falando hoje sobre intercâmbios. A gente falava nos blocos anteriores sobre os intercambiários que foram para lá, mas Rio Preto recebe também gente jovens de fora, todo né? o mundo, não é mesmo, Josiane? Atualmente, quantos jovens estão aqui em São José do Rio Preto e qual que é o tempero local do Rio Pretense quando ele recebe, quando ele recebe os seus jovens? O nosso distrito, né, que é o 4480, nós temos, abrange 43 cidades, né? Então, nós vamos falar... Lógico que a maioria está aqui em São José do Rio Preto, mas nós vamos lá de Santa Fé do Sul, Jaú, Lins, até Barretos. Em toda essa região do distrito, nós estamos, no momento, com 23 intercambiários. Então, nós temos da Alemanha, taiwaneses, temos da Bélgica, Estados Unidos, Canadá, gente do mundo inteiro aqui na nossa região. Como nós recebemos? Muito bem. Alguns deles já começam a preparar as malas para retornarem aos seus países, né? No fim de maio, já alguns vão embora, outros em junho. E todos vão embora com gostinho de quero mais, né? Eles vão embora, muitos até, quando se fala já no goodbye, já estão com os olhos chorando, né? Por exemplo, um intercambiário que chega aqui no Brasil, vamos falar até da Bélgica, que lá não tem o costume do abraço, do beijo, a maioria não tem. Ela já está abraçando, já está beijando todo mundo, porque esse é o jeito brasileiro e riopretense de receber, com muito carinho, com muito amor. Eles são incorporados mesmo na nossa comunidade, na nossa cultura, e eles ficam fascinados, e eles são as nossas grandes propagandas, porque eles retornam aos seus países e eles falam, gente, vamos para o Brasil, que é muito bom. E realmente funciona dessa forma, né? Porque eles estão lá na Europa, Estados Unidos, Canadá, cada um pensando em outros países, né? Brasil, por que eu vou para o Brasil? E agora com a mídia, né? Falando tanto do nosso país. Então, isso dificultou de uns anos para cá. Né? Ele olha para o Brasil, antes estava um país em ascendência, agora ele olha, será que eu vou? Aí vem alguém, por exemplo, essa candidata nossa da Bélgica, olha, eu fui, eu adorei, né? Tem esse programa também de ex-intercambiários na Europa, nos Estados Unidos, que vão lá e falam das experiências. Então, eles vêm, às vezes, até com baixas expectativas, nem sempre, e retornam fascinados pelo jeito brasileiro de acolher, de receber, né? Então, é muito bom a forma com que eles se sentem em casa. Josiane, você acabou de citar uma intercambiária da Bélgica. A gente foi encontrá-la para saber o que ela veio fazer no Brasil, o que ela está achando dessa experiência. Você confere agora. Eu me chamo Céline Lepage, eu tenho 19 anos e eu sou da Bélgica. E eu veio para o Brasil para fazer intercâmbio de estudante de 1 ano. Então, eu gostei muito, de aprender a conviver com pessoas de uma cultura completamente diferente, com outras famílias também. E eu sabia que, era bem diferente cada família, mas realmente deu para ver isso. Quando eu cheguei, também minha família e meus amigos da Bélgica me perguntaram o que é diferente lá, muito diferente. Eu não consegui falar o que era diferente. Para mim, tudo era. Tudo. Até a comida, as pessoas, até as casas são bem diferentes. Eu acho que eu vou voltar muito diferente. E eu vou voltar meio brasileira. Bem mais... Eu acho que eu vou voltar mais próxima da minha família que eu era antes. Da família da Bélgica. E... eu vou voltar também com comida para eles. Na bagagem. E que comida? Eu acho que eu vou voltar com paçoca, coisas assim. Brigadeiro. O meu intercâmbio me fez crescer muito. Porque mesmo se você tem famílias e você encontra pessoas aqui, você chega e você está sozinha. E sozinho. E... você tem que aprender a língua, se você não conhece ainda.
A cultura é bem difícil para se acostumar no começo. Não sei, eu acho que é muito importante, é muito bom fazer intercâmbio. Eu gostei muito e também pode, tipo, ajudar você a amar o seu país mais ainda quando voltar. Bom, a gente acabou de conferir um vídeo, uma intercambiária da Bélgica, contando as experiências dela aqui. A Josi também, antes do vídeo, falou para a gente de como eles são recebidos calorosamente. Mas tem que tomar cuidado, né, Josi? Não pode também receber com tanto calor e esquecer de ensinar a língua para esse intercambiário, né? Explica para a gente essa questão. Com certeza, isso é muito importante, né? Nós temos agora no Brasil várias pessoas, né? Muitos falam o segundo idioma e às vezes recebem o intercambiário em casa e acabam se esquecendo que tem que falar em português com esse intercambiário, né? Que ele vem porque ele tem que estar imerso mesmo, é um curso total de imersão 24 horas. Então, às vezes, a família quer receber tão bem, né? Exatamente. Então, vamos lá, acaba oferecendo a comida em inglês e começa... Isso não é bom para o intercambiário, né? O intercambiário, ele tem que... Como os nossos são recebidos lá da mesma forma, ninguém vai estar falando português com eles lá. Exatamente. Então, da mesma forma que eles são recebidos lá, eles já têm que chegaram já falando português, inserido na família, mesmo que essa família domine o segundo idioma, ou terceiro, no caso do espanhol, mas que eles sejam acolhidos na nossa língua, para que voltem com o intercâmbio realmente completo. Perfeito. Lara, com relação à parte prática, vamos superar alguns assuntos. Primeiro, com que idade que vocês recomendam, de quando a quando tem intercâmbio? Com relação a grupos, se gente mais jovem é melhor estar em grupo, ou sozinho, e com relação aos desafios com documentação, visto, esse tipo de coisa. Tem como você dar um panorama disso pra gente? Claro. Na verdade, assim, a partir de 8 anos, 7 anos, já existem cursos para os nossos jovens. Sim. Mas a mãe brasileira, né, a família brasileira é muito protetora. Então, por exemplo, agora em julho eu embarco com 22 jovens aqui de Rio Preto, e a partir de 13 anos, né? Certo. Mas aí, quando é assim, normalmente é um curso de férias, a gente costuma ter em julho, em janeiro. Isso a gente tem desde sempre, São né? 3 semanas? O que é? Tem várias opções. Tem 2 semanas, 3, mas eu vou acompanhar um grupo de 4 agora, por exemplo. Então, são 3 semanas em Oxford, na Inglaterra. Eles vão estudar inglês em salas multiculturais e multinacionais, gente do mundo inteiro, da idade deles. E depois uma semana de tour por Paris. Eles vão para Disney Paris, vão conhecer todos os pontos principais. Então é férias, né, com cultura. Porque a cidade, eles têm que pegar aquele gostinho de aprender o idioma, de ver como é gostoso você saber falar com as pessoas na loja, no restaurante, na sala de aula também. Tem uma turma de alemão ali, uma turma de italiano. Então, para fazer amizade, a língua comum de todo mundo é o inglês. Então, faz diferença. E aí a gente acompanha, né? Então vou eu, que sou a dona da franquia da Experimento em Rio Preto, vai uma professora que sempre acompanha também. A gente embarca com eles, passa o mês com eles, fica o tempo todo, então os pais ficam tranquilos. Ficam tranquilos. É a primeira saída, né? A primeira experiência. E aí todo mundo na mesma idade, todo mundo junto, é mais fácil pro pai se desapegar, né? Com certeza. É feito para eles, né? O foco é nessa idade. Então, a partir de 13 anos... eles começam a sair para os cursos de férias. Depois se preparam para o high school e aí... E documentação? É muito complicado com relação a visto? Qual que é o passo? O passaporte você faz aqui em Rio Preto, né? O agendamento é online, é uma coisa simples. Visto, por exemplo, essa turma de Inglaterra não precisa de visto, porque na Europa brasileiro não precisa de visto, é bem tranquilo. Agora, quando é Estados Unidos, Canadá, Austrália, você precisa de visto. Agora, tem bons despachantes em Rio Preto, em que a gente tem, né, uma rede, né? Uma rede, e que orientam passo a passo de fazer o visto. Não é tão complicado assim. Agora o Canadá, não sei se vocês viram, está mais simples ainda, né? É só uma autorização, então fica mais fácil. É importante a gente dar todo... Na agência, na verdade, a gente dá o passo a passo, vai acompanhando tudo com o aluno, sim. Isso aí. Makoto, a gente falou aqui sobre salas multiculturais, né? Pessoas de outros países que você acaba encontrando lá também no seu destino. Como é que foi para você a questão de costumes e hábitos? Você chegou a pesquisar antes, a gente falou aqui sobre o abraçar, o beijar, né? Como o brasileiro é caloroso. Como é que foi para você lá no Peru? Assim, eu pesquisei sim um pouquinho antes, principalmente a culinária, que, nossa, é muito uma coisa rica, né? E que eu gosto bastante. Aí, na questão de costumes, né? Foi muito de estar entrando em contato
com a minha família que me hospedou. Eu conversava, antes de eu ir para o Peru, eu conversava bastante com a minha irmã, né? Perguntava sobre como que é morar aí, o clima, o tempo como que é, se é calor, quente. E, assim, é importante ter essa preparação para você não ser pego muito de susto. Surpresa. Né? Já pensou? Saber o que você vai encontrar lá, né? Sim. E como é a questão da sociedade lá, como que é essa dinâmica, né? Porque é um pouco diferente, sim, do Brasil. E foi muito, assim, gratificante, né? Porque é uma experiência, assim, que ela agrega muito na vida, né? Algo pessoal, que você quebra paradigmas sobre aquilo. Sim. Então, porque às vezes a gente fica limitado a vou pesquisar sobre isso, mas o viver é totalmente coisa, diferente. Né? Com certeza. Quebra qualquer paradigma que você tem. A IESEC, ela trabalha recebendo os intercambistas, né? A gente já recebeu do Egito, da República Dominicana, está vindo uma da Colômbia também fazer todo o projeto social aqui em Rio Preto, que a gente tem parceria com 2 ONGs, né? Que uma fica lá no Pinheirinho e a outra é no ICEI, não sei se vocês conhecem, sim. que é do projeto do IELAR, né? sim. É muito para trabalhar na questão com as crianças, né? Muito voltado com as crianças, que chama Giramundo, o projeto, e o outro se chama o Smart, né? Smarketing, que é voltado mais para a questão da marketing, para arrecadação de recursos dessa ONG, que é uma necessidade. E, bom, assim como eu fiz um projeto lá, sempre tem um intercambista fazendo um projeto aqui. Mas não necessariamente a gente faz essa troca, né? Se eu for para lá, alguém vem no meu lugar. E, então é algo, assim, bem flexível. E que os dois países ganham, né? Você foi lá ajudar, vem alguém de outro local aqui ajudar, fica nessa rede solidária aí, né? Sim. E abrange, assim, a recepção do intercambista abrange qualquer idade. Agora, só na questão de você realizar um intercâmbio pela IESEC é de 18 a 30 anos. 18 a 30. Sim. Ô Lara, com relação, às vezes alguma pessoa tem dúvida, ao estudar lá o colegial nosso aqui, o curso vale o que eu estudar lá vale, eu consigo revalidar isso? Convalidar. Convalidar. Então, quer dizer, o aluno ele vem com um certificado que vale aqui para o nosso país. Isso mesmo. Ele tem o certificado, ele traz, a gente manda para um tradutor e entrega na escola. É bem tranquilo isso. Não tem... E também, assim, você tem que pensar que aqui a gente faz milhões de matérias, né? Certo. E lá, em geral, eles fazem 5, 6 matérias. Então, vamos supor que o aluno não faça química por um semestre. Quando ele volta, tem a convalidação, o que nós estamos olhando? Para a carga horária que ele cumpriu para o estudo, para a troca cultural mesmo, né? Não especificamente para o estudo de matérias, porque é diferente mesmo. Claro, o currículo deles é diferente do nosso, Exato, né? É bem diferente. Josi, a gente já está indo para os momentos finais. Uma dúvida também é sobre seguro-saúde, cuidado com a saúde. O que o seguro cobre, de que forma ele garante esse candidato que vai para fora do país? A gente pode levar medicamento aqui de casa? Não? O que vocês orientam? O seguro depende para o país que vai, como ela explicou também, alguns países com esporte, se for aí envolvem seguros específicos. Para aquele país. Isso, e também o Rotary tem um seguro obrigatório mínimo que o Rotary exige. Tem que fazer o seguro. O seguro, sem dúvida nenhuma, e dependendo para que região que esse intercambiário vá, ele vai ter que ter um seguro diferenciado pelas coberturas, tá? Então, existem também as agências... A gente faz seguro para o Rotary, justamente. Isso. Porque você tem, por exemplo, a Europa, que tem o Tratado de Schwenchen, que você tem 30 mil euros de cobertura mínima, que já é obrigatório. Então, existe legislação. Ou aquele aluno que pensa em fazer esqui, snowboard, seguro específico. Então, aí é uma coisa que você sempre tem que ver o destino que você vai e o que é necessário, é importante. E o Rotary, como ela disse, o Rotary só embarca com aquele seguro realmente que precisa o mínimo necessário para o país que ele vai. Agora, a questão de medicamento,
O que a gente sempre indica, assim, a mãe brasileira se deixa. Com certeza. Porque como a cobertura do seguro ela é muito bacana, você chama o médico vem ali, porque lá antibióticos, é como o Brasil, você vai precisar remédio lá também, né, tudo. Agora, remédios controlados, sim, com a receita médica, a criança pode levar. Tudo que for que a mãe se sinta mais segura, ela pode enviar com a receita, a forma com que aquele remédio vai ser administrado, só para deixar as mães tranquilas, né? Pode mandar os remédios. Vai ter remédio lá também, né? Só que lá tem uma coisa, muitos dos remédios você tem que passar, você está sentindo uma dor de garganta, você tem que passar pelo médico. Isso. E às vezes você já sabe exatamente, assim, tem umas coisinhas que você já sabe que você não vai precisar passar pelo médico. Pode então, levar. A gente recomenda que leve. Gente, já vamos fazer a nossa rodada final, deixar o recado. Deixar o recado. Ô Makoto, se você puder deixar um recado lá para casa, que a importância, a beleza de se fazer um intercâmbio para o pessoal que está em dúvida, para decidir de uma vez só? Só vai. Só vai, porque as melhores coisas da vida estão atrás, depois do medo, vamos dizer assim, né? Exatamente, quando você enfrenta. Quando você enfrenta isso, é onde está a coisa mais maravilhosa de se sentir, de viver. É isso que eu falo, só vai, não tenha dúvidas quanto a isso. Lara, você que também, pelo visto, vai fazer um intercâmbio junto com essa galera de 13 anos. Com certeza. Em janeiro eu fui para Nova Zelândia com a galera que foi estudar lá e viver algumas aventuras assim. É aquela sensação de estar vivo. Porque quando você está aqui trabalhando todo dia no batidão, você só cumpre a sua agenda. Quando você sai no intercâmbio, você sai para viver isso, você tem aquela sensação da adrenalina de tô vivo, olha só quanta coisa para ver, para acontecer. Então intercâmbio é isso, só vá. Só vai. Vai viver isso, né? Com certeza. E Josi? Eu não tenho nem o que falar. Realmente, você vai um e volta outro. Muito melhor, né? Exatamente. Que vem para agregar, para trazer para o nosso país, para o nosso Brasil. A gente vai também e compartilha muito. A gente tem a missão de ser um embaixador da paz e mostrar que o Brasil não é só isso que a mídia mostra, que existe o Brasil acolhedor. Então, a gente vai lá e faz a nossa propaganda também, que eu acho que o jovem tem que ir com essa responsabilidade, né? De honrar o nosso país e de mostrar como nós somos. E a gente volta muito melhor. Eu ia falar para você deixar um contato para quem quiser saber mais dos programas do Rotary. Sim, o chairman do nosso distrito é o Marcelo Teixeira da Costa. Quem tiver interesse pode ligar para ele no telefone 17 9910 30939 e falar diretamente com o chairman do programa, que é o Marcelo. Perfeito. Lara, um e-mail ou site, Facebook? Nós estamos na Redentora, nós somos uma empresa, então todo dia das 9 às 18. Tá aparecendo igual essas palavras. Então, 3235-3569. E a Experimenta é uma org, tem no mundo inteiro, e tem o site, www, que vocês vão colocar, né? Experimento.org. Perfeito. E você, Makoto? Bom, a IESEC tem o site, né? iesec.org.br. E a gente também fica no WeTworking, que é um coworking, né, compartilhado, um escritório compartilhado lá na Redentora, na rua Angelino Caselli, número 28. É isso aí. Vivian, como disse a Josiane, eu cheguei tô saindo outro. Programa muito bacana, Foi não é? uma troca mesmo, foi intercâmbio aqui também, né, Matheus? É isso mesmo. E o Ponto de Vista fica por aqui. A gente te espera semana que vem com um programa com um assunto interessante para você. Muito obrigada por sua audiência. Até mais. Tchau.